Aleluia! Louvado e bendito seja o nome daquele que criou os céus, a terra, as águas e toda a sua plenitude. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e exaltação. Passando aqui para trazer uma breve reflexão da parte de Deus. Livro do profeta Amós, capítulo de número 8, verso 11, está escrito: Está chegando os dias, declara o Senhor, que mandarei fome sobre toda a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Hoje, a palavra de Deus, ela está disponível para todo e qualquer brasileiro. A nossa nação ainda é a única privilegiada do mundo que pode carregar uma Bíblia, ter um aplicativo no seu celular, falar abertamente do amor de Deus. Muitos já não fazem. Enquanto os países do mundo, a sua maioria, aonde a sua religião ela é o comunismo, o governo, ditadores que proíbem a prática da pregação da palavra de Deus, até mesmo de ter um aplicativo no seu celular da Bíblia. Por conta disso, muitos são torturados, mortos, presos e ainda leva para ser escravo, trabalhando como escravo. Tudo por conta da palavra de Deus. Mas o profeta Amós, inspirado por Deus, ele fala no seu capítulo 8 e o verso de número 11, que estão chegando dias, declara o soberano Senhor, que enviará fome sobre toda a terra. Não é fome de comer pão, nem sede de beber água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. No governo único do anticristo, este livro será tirado de toda a terra, literalmente. Será queimado. E os que foram pegos com este livro será morto, torturado, preso. Porque a Bíblia é o único livro que não é um livro comum. Ele é inspirado, como está escrito em segunda carta de Pedro, seu capítulo 1, verso 20 e 21. Porque nenhuma profecia deste livro é de interpretação pessoal, porque ele nunca foi produzido por vontade humana, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Paulo corrobora com Pedro, escrevendo a seu filho Timóteo na fé, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 16. Porque todas as escrituras, elas são inspiradas por Deus. É proveitosa para ensinar, para corrigir, para doutrinar e também repreender, porque a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus.
o Verbo que se fez carne. João Evangelho, capítulo 3, verso 14. E habitou entre nós e vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Carta aos Hebreus. Está escrito, primeiro capítulo, verso 3, que Ele, Jesus, é o esplendor do Deus vivo e subsiste, e pela sua poderosa palavra Ele constitui todas as coisas. A palavra de Deus, ela nos liberta. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:36. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Não caia de novo no jugo de escravidão. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, 19. Prometendo-lhes liberdade. O homem, ser humano, torna-se escravo de tudo aquilo que lhe domina. Muitos são escravos da bebida, escravo do tabagismo, das drogas, da prostituição, das paixões, da mentira, da idolatria. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, quando todos dão lugar e mergulha neste livro, é transformado. Jesus disse em João Evangelho capítulo 8, verso 12: Eu sou a luz do mundo, e todos aqueles que me seguem nunca andará em trevas, mas terão a vida eterna. Salmista no Salmo 119, verso 103. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para meus pés e luz que clareia os meus caminhos é a tua palavra. Aleluia. A palavra de Deus, ela é alimento. Lucas capítulo 4, verso 4. Mateus 4, verso 4. Deuteronômio capítulo 8, verso 3 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai ou que procede da boca de Deus. Jesus disse, Evangelho que escreveu João capítulo 5, verso 3. Vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho pregado. Para nós pensarmos, o ser humano, quando ele não toma banho, no primeiro dia ainda dá para passar, do segundo já fica um pouco difícil, do terceiro em diante, quarto, quinto fica insuportável. É assim o crente que não lê a Bíblia. Logo a sujeira aparece. O pecado. Porque a Bíblia que nos liberta, nos santifica, nos alimenta, nos guia. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4, 12, diz que a palavra de Deus, ela é bigúmia. Ou seja, serve para quem prega e para quem ouve. É espada de dois fios,
Uma espada corta dos dois lados, então serve para quem prega e para quem ouve. Ela é viva e eficaz, e é poderosa para penetrar e discernir os pensamentos, intenção e desejo do coração, e dividir a alma e a medula, o alma e espírito. Esta é a palavra que vai ser tirada da terra. Muitos irão errantes, andando de mar a mar. Mar na Bíblia representa o mundo. Então as pessoas irão de cidade em cidade, sem destino, porque a Bíblia, ela é a bússola do cristão, a palavra inerrante, única, regra de fé para todos que crêem em Jesus. E como ela é uma bússola, ela nos guia o caminho da salvação. Falando em caminho, João 14, verso de número 6, disse-lhe Jesus: eu sou único, singular, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Literalmente, Jesus não é caminho, mas literalmente Ele é o único que leva o ser humano para Deus. Quando Ele falou de caminho, porque essa ilusão de caminho leva o ser humano a determinada cidade ou lugar. E como caminho, é Jesus que leva o ser humano para Deus Pai. Que o Espírito Santo de Deus continue abrindo as mentes, falando aos corações. E vamos buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo. Invocar o teu nome enquanto Ele está perto. Assim deixou registrado o profeta messiânico Isaías, no seu capítulo de número 55, verso de número 6. Então, meus amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, vamos buscar o Senhor enquanto estamos vivos, porque quem dessa sepultura sem Jesus não tem mais jeito. Mas enquanto Ele não vem, venha você para Jesus, porque só Ele, Jesus, liberta. Só Jesus perdoa pecado. Só Jesus cura de toda enfermidade. Só Jesus santifica. Porque foi Ele que padeceu e morreu por todos na cruz do Calvário, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Não existe outro nome debaixo do céu o qual devemos buscar ser salvo. Esse nome é Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Encerrando esta reflexão. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Não é Maria, não é Isabel, não é Pedro nem Daniel, não é Paulo nem João, não é Moisés nem Jeremias, nem Isaías nem Ezequiel, não é Abraão, não é Jacó, é Jesus. Amém? Deus em Cristo Jesus vos abençoe a todos, dando paz, e que o Espírito Santo continue trabalhando nas mentes,
e nos corações de todos, em nome do Senhor Jesus. Shalom Adonai.